pessoal, Mendes falando, módulo 9. Antes de iniciarmos essa aula, repetindo, módulo 9, hein, tá? Antes de iniciarmos essa aula, eu quero esclarecer uma coisa, hein, pessoal, tá? Os módulos 9 e 10 são absolutamente interligados. É impossível trabalhar com o módulo 9 sem o módulo 10 e vice-versa, tá? Então eu estou considerando módulo 9 primeira parte e módulo 10 segunda parte, do mesmo assunto. Qual é esse assunto? Migrações internacionais, nacionalismo e xenofobia. Assunto, aliás, que caiu muito nos últimos anos nos grandes vestibulares do Brasil, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esse assunto. Bora lá então? Bom, as migrações internacionais totalizam hoje cerca de 250 milhões de pessoas, tá? O dado que eu tenho aqui preciso seria de 232 milhões de pessoas, tá? Mas esse número hoje pode superar facilmente os 250 milhões de pessoas, o que daria por volta de 5% da população mundial. Beleza? A maioria da população de 250 milhões, para sermos mais precisos, né, usando aí o dado que eu apresentei para vocês, 232 milhões, a maioria dessa população, 60%, vivem em países desenvolvidos. Por razões óbvias, né? O nome já fala, países desenvolvidos. O que isso significa que, nesses países, a qualidade de vida, teoricamente, é melhor. Teoricamente, né? Na prática, a gente vai ver nessas aulas que não é bem assim, pelo menos para uma parte desses migrantes, beleza? Esses migrantes remetem, terceiro item, vamos a ele, remetem mais de 400 bilhões de dólares aos seus países de origem, tá? Então, essa galera trabalha nos países, em geral, países mais ricos, mais desenvolvidos, e essa galera remete os recursos que foram obtidos através de salários, enfim, do trabalho, né, remete esses recursos para os familiares que ficaram nos seus países de origem, tá? Então, esse montante supera 400 bilhões de dólares. E outra coisa que a gente tem que sacar, trabalhando já com conceitos, que existem dois tipos de migrantes internacionais. Os voluntários, aqueles que saem do seu país de origem por livre e espontânea vontade, em busca de um futuro melhor, tá? Mas também existem os involuntários. E nesse caso é bom que se diga que os involuntários são sinônimos de refugiados. São pessoas, muitas vezes com famílias inteiras, tá? Com suas respectivas famílias, que fogem de guerras, epidemias e catástrofes ambientais, tá? Tanto é que os intelectuais, os estudiosos da área, já usam o termo refugiados ambientais, tá? Por exemplo, em 2010 aconteceu um terremoto, não é? No Haiti, e muitos haitianos acabaram vindo para o Brasil. Então eles podem ser considerados como refugiados ambientais, né? Eles foram vítimas de uma catástrofe ambiental e tiveram suas casas arrasadas, né? E não restando outra alternativa a não ser emigrar, né? Eles emigraram do Haiti, saíram do Haiti. Quando eles ingressam no Brasil, se tornam aqui imigrantes. Então eles emigram do Haiti para se tornarem imigrantes aqui no Brasil. Então, repetindo, emigrar é sair, imigrar é chegar. Tá? E qualquer tipo de deslocamento nós chamamos de migração. Quando o indivíduo sai, ele emigra. Quando ele chega, ele imigra. Beleza? Vamos seguir então? Outro conceito dos mais importantes desse assunto. Qual é esse conceito? Os deslocados internos. Tá? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, calcula que no mundo inteiro existam cerca de 400 milhões de deslocados internos. O que isso significa, pessoal? Que são pessoas
muitas vezes com as suas famílias ou não, não é necessariamente o fato de estarem com as famílias ou não, mas são pessoas que foram expulsas de seus lugares de origem, mas que mantêm, né, eles estão mantidos dentro do seu próprio país. Eles se mantêm, eles não saíram do seu país de origem, né? Eles foram expulsos por guerras, epidemias, catástrofes naturais do seu lugar de origem, mas eles continuam dentro do seu próprio país, né? Então isso difere de outro conceito, que é o conceito de refugiado. No caso dos refugiados, eles são obrigados, para terem esse status de refugiados, eles são obrigados a saírem do seu país de origem. Ao passo que os deslocados internos foram, por alguma razão, expulsos do seu lugar de origem, mas eles estão ainda dentro do seu próprio país, tá? Quanto maior a bolinha do mapa, maior a quantidade de deslocados internos que o país possui, né? Então já deu para constatar que a Colômbia, o Congo, ou se você preferir a República Democrática do Congo, a Síria, República Árabe da Síria, além da Somália e da Etiópia, né? São os países que detêm os maiores contingentes de refugiados internos, tá? A Colômbia, pela guerra civil, né, de mais de 50 anos, né? Lembrando que metade do território da Colômbia esteve sob ocupação das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo maoísta, né, que reivindicava uma revolução socialista, né, na Colômbia. Foi assinado recentemente, há poucos anos, um acordo de paz, mas isso não significa dizer que essa paz efetivamente já foi conquistada na Colômbia, tá? Então ainda a realidade interna da Colômbia é ainda bastante incerta, o que faz com que a Colômbia mantenha, né, se mantenha na liderança no ranking dos países que detêm os maiores números de deslocados internos. A Síria, por causa da guerra, né, dos últimos anos, envolvendo os grupos rebeldes contra o governo Assad, né? Nos últimos meses, essa guerra perdeu força, perdeu importância. Nós vamos estudar esse assunto, né, nas aulas relacionadas ao Oriente Médio, mas já é bom que se diga, né, que nos últimos meses, de um ano e meio para cá mais ou menos, a guerra perdeu força na Síria. De todo modo, né, esse conflito entre as forças rebeldes e o governo Assad, né, esse conflito resultou em milhões de deslocados internos também na Síria. No Congo, na Somália e na Etiópia, os conflitos derivam de guerras tribais, né? Conflitos intestinais tribais, assunto que a gente vai ver mais de perto, né, quando estivermos estudando a África, tá? Muito bem. Segundo o Martini, um sociólogo e demógrafo canadense, né, ele faz uma análise sobre a migração voluntária relacionando-a com a globalização. Então diz ele, abre aspas, hoje o horizonte do migrante não se restringe à cidade mais próxima, nem à capital do estado ou do país. Seu horizonte é o mundo, vislumbrado no cinema, na televisão, na comunicação entre parentes e amigos. O migrante vive no mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda parâmetros, diariamente ostenta luxos, esbanja informações, estimula consumo, gera sonhos e naturalmente cria expectativas de uma vida melhor. Vamos assim acender um sinal amarelo aqui? Plim, 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 plim. Por quê, galera? Porque esse mundo da globalização talvez sofra profundas mudanças derivadas da pandemia que a gente está vivendo hoje, tá? Então, eu acendo o sinal de alerta para as mudanças que virão, mesmo que a quarentena acabe, né? É muito provável, isso já está na boca de muitos intelectuais, né, de que o mundo nunca mais será o mesmo. E nós sabemos que nos últimos 15, 20 anos, né, nas últimas décadas, enfim, a globalização foi marcada pelo deslocamento jamais visto de pessoas para lá, para cá, para lá, para cá, né?
Então é importante que a gente perceba isso, né? Que esses deslocamentos alucinantes, né, que a gente observou nos últimos anos, tá? O que aconteceu aí com esses deslocamentos alucinantes? Esses deslocamentos alucinantes, eles teriam sido responsáveis, né, pela rápida proliferação do Covid-19, né? Desse vírus aí que está afetando grande parte dos países do mundo. Então, a conferir, é um assunto que a gente vai ter que conferir até os vestibulares, né? Mais próximos do final do ano. Mas vamos acompanhar essas mudanças, tá? Fiquemos atentos, então. Bom, quais os países que recebem os maiores contingentes? Lá embaixo, olha lá, pessoal. É uma sucessão de gráficos, né? Começando pelos Estados Unidos, que possuem quase 43 milhões, a Rússia 12 milhões, a Alemanha quase 11 milhões, a Arábia Saudita tem 7,4, o Canadá tem mais de 7, a França quase 7, o Reino Unido tem mais de 6,5, né? A Espanha 6,4. Então são os países que possuem, né, os maiores contingentes de imigrantes. Lá em cima nós temos o mapa, né, onde aparece a quantidade de imigrantes por continente. Então, os imigrantes estão concentrados mais na Europa, 77 milhões, nas Américas são 57 milhões, depois o Oriente Médio 26 milhões, na África tem 19 milhões, na Ásia tem 27 milhões e pouco, né? 27 milhões e meio, e o menor contingente, coisa de 6 milhões na Oceania, tá? Talvez vocês se surpreendam, né, com o número expressivo de imigrantes no Oriente Médio, né? Isso se deve não apenas aos conflitos, que são uma marca registrada do Oriente Médio, né? Mas também em função da indústria petroquímica que atrai grande quantidade de mão de obra qualificada. Isso explica, inclusive, porque que a Arábia Saudita aparece lá embaixo, né? Com o quarto maior contingente de imigrantes, né? A Arábia Saudita, você sabe muito bem, é uma das maiores potências petrolíferas do mundo, né? Então existe uma importante indústria petroquímica lá que exige mão de obra qualificada, e esse é um assunto que a gente vai discutir a partir de agora. Dá uma olhada aqui, pessoal, nesse mapa, e você vai ver os fluxos importantes, né, em nível mundial, enfim, os fluxos do que a gente chama de migrações internacionais, tá? Os países amarelos são países emigrantes. Os países verdes são países imigrantes. As linhas rosadas delimitam realidades profundamente diferentes, né? Então, separando, por exemplo, a América anglo-saxônica da América Latina, separando, por exemplo, a Oceania do Sudeste Asiático, separando, por exemplo, a Europa da África, né? Então, são barreiras abissais, né? Abissais vem de abismo. Então, são realidades completamente contrastantes, tá? E aí as setinhas indicando os fluxos, beleza? As setinhas pretas indicando fluxos de mão de obra pouco ou não qualificada. As flechinhas azuis identificando o que a gente chama de migração de cérebro, tá? Um termo bastante importante, um conceito também dos mais importantes, né? O conceito de migração de cérebros, nós vamos discutir mais isso agora. Antes de a gente discutir migração de cérebros, repare que entre o Canadá e os Estados Unidos existe um intercâmbio bastante significativo, no âmbito da Europa também, né? E na América do Norte, mais especificamente entre Canadá e Estados Unidos também. Beleza? Então são migrações internas, né? Restritas a essas regiões do mundo. Repetindo, América anglo-saxônica, Europa e no Sudeste Asiático, Extremo Oriente, onde nós temos China, Taiwan, tigres asiáticos, né? Outros, como Singapura, Coreia do Sul, o próprio Japão, tá? Pois bem, aí está a fuga de cérebros, tá? Então, o que a gente observa aí, pessoal? Os países, né, onde esses fluxos, alguns países onde esses fluxos são notáveis, tá? Então, nós temos aí alguns países com destaque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é o último país que nós temos aí na nossa tabela. Não é bem uma tabela, né? Olha lá. Você tem nos Estados Unidos mais cérebros entrando do que saindo.
No Reino Unido, mais cérebros entrando do que saindo. Na Suíça, mais cérebros entrando do que saindo. Na Suécia, mais cérebros entrando do que saindo. Na Espanha, tem mais saindo. Na Holanda, tem mais saindo. Na Itália, tem mais saindo. Na Índia, tem mais saindo. Né? Na Alemanha, tem mais saindo. Na França, está mais ou menos empatado. Na Dinamarca, tem mais entrando. Né? Tem mais entrando. No Canadá, tem mais gente entrando. No Brasil, tem mais gente saindo. Na Bélgica, tem mais gente saindo. Na Austrália, tem mais gente chegando, né? Então, são alguns países que têm importante fluxo migratório envolvendo cérebros. Lembrando que cérebros diz respeito à mão de obra qualificada. No caso específico do Brasil, dá uma olhada aqui, pessoal. Entra pouco e sai pouco, né? Típico de um país subdesenvolvido. Você vai dizer, mas a Índia também é. Mas só que a Índia, pessoal, é um tecnopolo, né? E outra coisa, a Índia, ela se destaca por oferecer mão de obra altamente qualificada no setor de tecnologias da informação, né? Por exemplo, 35% dos técnicos da NASA são indianos. Então é um dado bastante interessante sobre a Índia, né? Vamos ver mais de perto o que acontece envolvendo aí o Brasil, né? Olha lá, portas fechadas. O retrato do atraso brasileiro na corrida global por cérebros. Subtítulo: qualificação baixa. O Brasil está bem aquém, ou seja, bem abaixo da média dos países em desenvolvimento na formação de sua própria mão de obra qualificada, né? Então, o Chile tem um percentual de população entre 25 e 34 anos com formação universitária de 24%, a Rússia 23%, Cazaquistão 18%, Malásia tem 13%, também o México com 13%, Venezuela 11%, a Romênia 10%, África do Sul 9% e o Brasil tem 7%. A média dá 13%, quer dizer, o Brasil está muito aquém, né? Isso significa dizer que a nossa formação técnica é muito baixa. A gente forma muito pouco, né? Cérebro. É uma vergonha isso, né? Para quem está entre as 10 ou 12 maiores economias do mundo, tá? Muito bem, continuando aqui o gráfico, olha só, pessoal. Eita, tô apanhando aqui. Vamos lá. Agora sim, né? O país está atrás na atração de gente de boa formação. Só uma minoria dos estrangeiros residentes no Brasil tem diploma de nível superior. Olha que vergonha, pessoal. 76% dos imigrantes não são qualificados. Aliás, não são graduados. 22% só tem graduação e apenas 2% tem mestrado ou doutorado. Quer dizer, isso mostra, né, que o Brasil está fora da rota dos cérebros. Envia pouco e recebe pouquíssimo também, né? Você vai dizer, os dados são de 2013, mas mudou pouco de lá para cá. Talvez até tenha piorado nos últimos anos. Vocês sabem muito bem, né, pessoal? Vocês estão sentindo na pele como é difícil, né, obter qualificação nesse país. Enfim, educar no nosso país, né, não é uma coisa de massa. A educação não é feita para atender os anseios da maioria esmagadora da população. Pelo contrário, né, a grande maioria da população fica fora dessa possibilidade de ter uma formação técnica. Pois bem, o Brasil, existe uma convenção internacional sobre direitos dos migrantes e suas famílias, e o Brasil não é signatário desse documento, nem a Venezuela, né? São apenas 47 países no mundo inteiro que são signatários desses direitos. O que esse documento exige? Que o migrante, ao colocar o pé aqui no Brasil, seja recebido com dignidade, seja tratado com respeito, com dignidade, né? Então o Brasil não ratificou esse documento, tá? Aliás, pouquíssimos países, né? Se a gente lembrar que no mundo inteiro são quase 200 países membros da ONU, né? E imaginar que apenas 47 países assinaram, né? É uma vergonha, enfim. Repare como a questão do humanismo, né? Do respeito está longe, né? Da realidade da imensa maioria, da esmagadora maioria dos países mundo afora, tá? Bom, o Brasil, nos últimos anos, pelo menos os dados que eu tenho aqui até 2014, também recebeu, né, grande quantidade de refugiados, tá? Os países que mais enviaram refugiados ao Brasil, já falei do Haiti, né?
Senegal, Bangladesh, Gana, República Dominicana. São todos países pobres, com as suas especificidades. No caso do Haiti, além da miséria, teve o terremoto, né? O Bangladesh tem conflitos religiosos. Gana na África, República Dominicana, fica do lado do Haiti, na América Central, também um país paupérrimo, né? Gana na África, conflitos tribais, Senegal também, né? Enfim, é um país... Enfim, o Brasil também está na rota dos refugiados, não recebe muito, né? Nos últimos anos, não tem aqui no gráfico, né? 2015 para cá, mas nos últimos anos, muito provavelmente, esse fluxo diminuiu em função da crise econômica que atingiu em cheio o Brasil, né? Então, um país em crise vai atrair menos estrangeiros, obviamente, tá? De todo modo, olha lá, um dado mais recente traz uma novidade. Olha lá, pessoal. A novidade é que os refugiados no Brasil, olha lá, grande parte, no ano de 2016, especialmente, de 2016 para cá, olha lá, vieram do Oriente Médio, né? Olha lá, Síria, Afeganistão, Iraque, Paquistão, Irã, são todos países do Oriente Médio. Você vai dizer, o Paquistão não, mas o Paquistão está na divisa, né? Do Oriente Médio para o sul da Ásia. Depois nós temos Nigéria, Gâmbia, Somália, Costa do Marfim e a Guiné, certo? Sai, fio. Aí. Então todos esses outros países são países africanos. Beleza? E aí quem são, né, esses refugiados? A maioria homens, 45% são homens, 20% são mulheres, 35% crianças. O que cai mais no vestibular, pessoal, é a Europa e os Estados Unidos, tá? A Europa a gente vai ver na próxima aula, mas agora a gente vai se redobrar, né? Vamos redobrar as atenções agora para os Estados Unidos, beleza? Então, recentemente, nos últimos anos, crianças migrantes têm sido separadas dos pais ao cruzar a fronteira dos Estados Unidos, tá? E uma coisa interessante que a gente tem notado é que menos mexicanos têm ingressado nos Estados Unidos, né, nos últimos anos. Beleza? E tem crescido a participação na composição desses imigrantes, né, de gente de outros países, geralmente países ainda da América Latina, tá? Então, cai o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, mas aumenta o percentual de não mexicanos nos Estados Unidos. De todo modo, pessoal, repare como houve uma redução extraordinária do número de imigrantes, né? Em 2000, olha lá, em 2000, dá uma olhada aí, pessoal. Apreensão de imigrantes mexicanos e de outros países na fronteira dos Estados Unidos. O número de mexicanos apreendidos na fronteira sul dos Estados Unidos tem diminuído desde 2000. Já o número de imigrantes não mexicanos, especialmente de Honduras, El Salvador e Guatemala, aumentou. Mas dá uma olhada nisso, galera. Foram presos na fronteira, né? Ao cruzarem a fronteira, mais de 1,5 milhão de pessoas em 2000. E em 2017, foram presos na fronteira 257 mil imigrantes latinos, né? Em sua maioria latinos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que caiu significativamente, não é, a apreensão de imigrantes na fronteira por parte dos Estados Unidos. Tá? Então a tese do presidente Donald Trump de construir um muro não cola, né? Não cola. Então por que ele usa o discurso de construir um muro? Exatamente para ganhar voto. Tá? Para sermos diretos e retos, para ganhar voto. Ele foi eleito, em parte, pelas pessoas que, como ele, né, mostraram-se xenófobas nos Estados Unidos, certo? Porque ele colocou a culpa da crise econômica americana nos imigrantes latinos. E os números são absolutamente inquestionáveis, né? Caiu espetacularmente o número de prisões na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Então, por que construir o muro?
propaganda, né? Então ele está, na verdade, jogando para a plateia. É efeito pirotécnico e foi com isso que ele ganhou as eleições alguns anos atrás, né, pessoal? Se esse discurso vai colar novamente, né? A gente não sabe, tá? Muito bem, vamos diminuir aqui para poder girar. Giramos aqui. Olha lá, pessoal, apreensões de imigrantes ilegais, né? Então, diminuiu bastante, né? Dos anos 2000 para cá, confirmando o gráfico anterior. Ao mesmo tempo que aumentou exponencialmente o orçamento do programa de patrulha da fronteira. Olha lá, de menos de 300 milhões de dólares nos anos 90 para quase 4 bilhões de dólares em 2017, no final do governo Obama, né? Então, isso explica, em grande medida, né, que a fiscalização, o patrulhamento tem reduzido significativamente o ingresso de latinos nos Estados Unidos, né? Além disso, é preciso que se diga que a economia americana não está bombando tanto para continuar atraindo muitos imigrantes. Eu reitero isso, a economia americana não está tão aquecida assim. Aliás, muito menos agora, né? Com o coronavírus, etc. Mas já não estava lá muito bem das pernas. Então isso tem que ser registrado. E a queda, né, de imigrantes mexicanos se deve também a outro fator. A economia mexicana melhorou muito nos últimos anos. Melhorou muito nos últimos anos. Sobretudo com a instalação de fábricas estrangeiras atraídas por mão de obra barata mexicana, né? As chamadas, nós vamos estudar isso mais de perto, né? Maquiladoras. Beleza? Então aqui nós temos um resuminho, os latinos nos Estados Unidos, né? 50,5 milhões de pessoas, eles representam 16,3% da população mundial, eles representam 1 em cada 6 indivíduos e 1 em cada 4 crianças. 56% de crescimento populacional na última década, cresceu muito, né? Hoje o espanhol é muito falado no centro, sobretudo no centro-sul dos Estados Unidos, né? No chamado Sunbelt, da Flórida até a Califórnia. 1 trilhão em poder de compra, né? E quem são esses estrangeiros, né? Esses latinos? 65,5% são mexicanos, 9% porto-riquenhos, que é o estado associado aos Estados Unidos, nós vamos estudar isso. 3,6% salvadorenhos, 3,5% cubanos, 2,8% dominicanos, da República Dominicana, né? Que é um país vizinho ao Haiti. Guatemaltecos 2,2% e depois os colombianos, tá? Então são os principais contingentes, compondo aí mais de 50 milhões de pessoas, que é a população latina americana, né? Trazendo maiores taxas de natalidade, trazendo o catolicismo, né? Colocando em xeque a supremacia WASP. W-A-S-P. W, branco, white. A, S, anglo-saxônico. E o P, protestante, né? Então, a crescente participação latina tem feito também o catolicismo crescer significativamente nos Estados Unidos. Beleza? Bom, o fato é que o país é xenófobo, né? Eu falei bastante do Trump agora há pouco. Dá uma olhada nessa frase dele, pessoal. Ele aqui ainda era candidato à presidência dos Estados Unidos. Abra aspas. Imigrantes ilegais, muitas vezes, são tratados de forma melhor do que os veteranos de guerra. Foi com esse discurso xenófobo que, infelizmente, esse senhor, Donald Trump, foi eleito presidente da maior economia do mundo, né? Presidente Trump, que inclusive zombou, não é? Tripudiou em cima da doença do coronavírus, que está fazendo muitas vítimas, né? Nos Estados Unidos, onde a doença cresce exponencialmente, que é um absurdo. Bom, nós vamos estudar a Europa, pessoal, na próxima aula, mas aí, ó, só para passar um pouquinho de mel na sua boca, então tá aí, né? Os refugiados, onde eles se encontram na Europa e no Oriente Médio, assunto que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Aqui o total de pedidos de asilo, né, que atingiu o ápice no ano de 2015 no continente europeu, assunto da próxima aula. Antes de a gente encerrar essa aula, vamos lá para uma questão recente do Enem.
Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar, tá? Então isso foi extraído de um texto, né? Publicado em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e que virou uma questão do Enem há poucos anos, tá? As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência da fuga de cérebros. Então, gerar incentivos não só para formar mão de obra qualificada, fazendo essa galera estudar fora algum tempo, né, mas que essa população possa voltar e converter em benefícios para o seu próprio país, evitando a fuga de cérebros, né? O Brasil tem fuga de cérebros, né? E a Índia, como a gente viu naquele gráfico, né? No meio dessa aula. Beleza? Então, pessoal, quero que vocês, por favor, mãos à obra nas questões 161, 164, 166, 169, 171, 176, 179. Lembrando que quase todas essas questões estão comentadas no canal Prof. Mendes, que está à sua inteira disposição. Qualquer dúvida, me procure e me chame no Insta. Eu sou meio tímido para Instagram, mas lá, além dos textos de atualidade, você pode tirar alguma dúvida comigo. Beleza? Beijo!